Mais um dia de luta. Eu esqueci até de dizer para o irmão que o meu serviço é muito corrido, sabe? E tem sexta que eu chego 8 horas da noite em casa. Nós lutamos para chegarmos nesta sexta e graças a Deus deu tudo certo e eu já posso sentir a presença do Senhor aqui, amém? É o que importa, a presença do Senhor em nossas vidas. Amados, vivemos tempos obscuros, tempos difíceis, e isso nós já conhecemos, já sabemos. Tempo em que nós precisamos nos colocar em posições de batalha. Nós estamos em uma guerra espiritual. Observe que até no meio da política, que não havia muita expansão de palavras, observe que alguns deputados, alguns vereadores, alguns prefeitos e alguns governadores, até presidente, nos falou que é uma guerra espiritual. É a guerra do bem contra o mal. A mente do mundo, irmãos, ela tem se fechado de uma forma tremenda para o Senhor Deus. E a igreja do Senhor, ela precisa estar acordada para entender de fato o que o Senhor quer de cada um de nós. O que o Senhor realmente quer de mim, o que o Senhor realmente quer de você. O porquê nós estamos aqui. Será que é simplesmente para nós pregarmos? Será que é simplesmente para nós estarmos louvando? Será que é simplesmente para nós estarmos apresentando alguma coisa? Nós estamos em um campo de batalha. E esse campo de batalha exige de nós esforço, dedicação e principalmente uma posição diante do Senhor. Diante do Senhor e diante da situação em que se encontramos. Nós entendemos que o Senhor Deus, ele veio trabalhando de uma forma tremenda. Se nós formos citar todos os personagens bíblicos, nós vamos passar a noite, virar, e não vamos dar conta de relatar de fato o que aconteceu, o que Deus extraiu de cada um, o que Deus quis de cada um, o que Deus formalizou na vida de cada um. O que Deus trouxe à luz, à mente, ao coração, à alma, ao espírito, para que pudesse se despertar e entender que Deus, ele queria algo de nós. Quem aqui não se lembra de Israel quando estava em seu secretarismo? De dia Israel adorava o Senhor, de noite Israel pegava um amuleto e dizia: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E o Senhor Deus precisava de alguém que se colocasse na posição. Se levanta um rei, aleluia, que é mau aos olhos do Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor, que desvia dos preceitos de Deus. E esse rei acha pouco se desviar dos caminhos do Senhor, e ainda acha que deveria casar com uma mulher que não é da linhagem, e traz para dentro de Israel Jezabel. E Jezabel traz os seus costumes, as adorações a Baal, a Azera, e implanta na mente do povo de Deus, implanta no coração do povo de Deus. E o povo de Deus foi acreditando e desfalecendo o seu coração diante da presença do Senhor. E naquele momento, naquela oportunidade, o Senhor precisava de alguém. E de tanta gente, irmão, de milhares e milhares de pessoas, alguém se coloca na posição. Elias aparece e o Senhor vai usufruir do instrumento dele, que é Elias. Elias se dispõe, Elias se coloca, aleluia, para que o Senhor possa usufruir dele. E o Senhor usa de uma forma tremenda e consegue trazer de volta Israel, a adoração ao Senhor. E é isso que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E nós precisamos, amados,
tirar o foco de nós, de acreditar que as coisas vão acontecer se eu estiver no culto, se eu estiver presente, se eu estiver pregando, se eu estiver louvando. Nós precisamos parar com isso. Eu sei que é muito difícil, irmão, algumas pessoas entender o que nós estamos passando, o que realmente está acontecendo, porque nós entramos nas congregações, nós entramos nas igrejas, nós entramos na casa do Senhor e encontramos coisas, aleluia, parecidíssima com o que nós vemos no mundo, com o que acontece no mundo. O que não é propício para acontecer dentro, acontece. As pessoas que não são propícias para que possa dar este lugar, se dão lugar. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor vem trabalhando em nossas vidas. E eu meditando, porque eu li muito esse capítulo. Eu li muito 1 Samuel. Eu comi muito, irmãos. Eu fiz como Deus falou com Ezequiel: enche as tuas entranhas, enche o teu estômago. E eu enchi, irmãos. Mas quando nós vamos meditar é diferente. É por isso que a palavra de Deus, ela exige de nós meditação. Ela não fala para nós ler, ela fala para nós meditarmos. Porque o meditar é algo muito mais profundo. É algo parecido com isso no 47 de Ezequiel, quando o Senhor vai falar para Ezequiel de uma forma soberana, sobrenatural, e Ezequiel não consegue entender a princípio, porque as águas vão estar dando nos seus artérios. E ele acha que está bom, ele acha que está perfeito, e o Senhor diz: não, eu quero mais. E ele vai mais, e as águas vão dar no seu joelho. E ele diz: agora está bom demais. Mas o Senhor diz: não, eu quero mais. E ele vai mais um pouco, as águas vão estar dando no seu ombro. E ele diz: agora, Senhor, está bom. E o Senhor diz: não, eu quero mais. E quando ele vai mais um pouco, ele já não consegue andar, ele já não consegue se movimentar, ele precisa ir a nado. E o Senhor diz: eu quero você assim, nadando nas águas do Espírito. Aleluia. Tem muita coisa, irmão, para nós. Aleluia. Tem muita coisa. Certa feita eu estava em uma chácara que o nosso pai sempre ia todo final de ano, e a gente ia tão alegre, porque a gente ia tomar banho de piscina naquele lugar. E a gente sempre acostumava chegar na quinta-feira à noite, porque era um tempo para encher a piscina, irmãos. Então, quinta-feira à noite a gente já ligava, para sexta-feira de manhãzinha a gente já está com a piscina cheia, porque aquelas águas, né, sabe, de sítio, essas coisas, tinha que vir. E de repente a gente ligou e descemos e ficamos esperando. Amanheceu a sexta e nada da piscina encher, nada de água na piscina. E a gente ficou preocupado, porque já era para estar cheia há muito tempo. E a gente ficou preocupado e disse: o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Aí o pai olhou para a gente e disse: vamos lá em cima, vamos ver o que aconteceu. E a gente foi. Quando a gente foi chegando, a gente foi olhando o canal, foi andando, subindo. Chegamos lá em cima, tinha um casulo de maribondo que tinha caído bem no canal. E a água batia no casulo e fazia assim para fora. E nada de ir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você diz: e o que tem a ver essa palavra, essa coisa aí que você falou? Eu quero dizer para você que, observe, era para você estar cheio, ó, faz tempo. Mas alguma coisa entrou no canal e fez com que as águas, as coisas que Deus quer promover para as nossas vidas, desviar. Tira o nosso foco, nós saímos da linha, aleluia. Às vezes pensamos que está tudo bem, mas não está nada bem. Nós estávamos lá na cidade de Cajazeira, no sítio do Patamuté, e a gente começou a visitar famílias.
casais, crentes, que quando conversou conosco, irmãos, o casamento estava por isso aqui, ó. Malas já arrumadas, irmãos, para acabar com o casamento. E a gente entrava em cena, pedia ao Senhor misericórdia, orava e o Senhor operava. E as malas eram desfeitas e o casamento restaurado para a glória de Deus. Aleluia. Mas estavam dentro da igreja, orando, louvando, pregando e achando que estava tudo normal, tudo bem. E não estava nada bem. E nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que parar de entrar no nosso quarto, fechar nossa porta. Eu não estou dizendo que não é para você orar. Fechar nossa porta e achar que as coisas irão acontecer da nossa forma, do nosso jeito. Nós alimentamos o nosso ego e acreditamos que, eu fiz algo há muito tempo e o Senhor tem que trabalhar dessa forma na minha vida. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a você. Somos nós que devemos ao Senhor. Então nós temos que entender o que o Senhor está trabalhando. E ao meditar neste capítulo, eu percebi algo, e eu quero passar para vocês. Eu percebi algo que jamais eu tinha percebido se eu não fosse profundo com a ajuda do meu amigo Espírito Santo, meditando nessa palavra. Observe que aqui é um campo de batalha. Observe que são convocados os melhores guerreiros. Os melhores guerreiros. Os melhores guerreiros são convocados. Os melhores de cada família. Os filhos, os melhores de cada família são convocados pelo rei para a grande batalha. E a batalha era contra um dos maiores inimigos de Israel, os filisteus. Os filisteus odiavam Israel. Os filisteus odiavam o Senhor. Os filisteus blasfemavam do Senhor. E o Senhor tinha preparado algo neste campo que eu achei interessante. Porque quando eles são convocados para a guerra, eles ficam de um lado, os filisteus ficam do outro, e no meio um vale. E dentro desse vale, dentro desse tempo, a Bíblia diz que sai do meio dos filisteus um homem com aproximadamente quase 3 metros de altura. E esse homem, ele vem bem empolgado, ele vem se achando. Por que ele vem se achando? Porque ele entende que o campo é favorável a ele. Você precisa entender isso, irmão. Nós estamos no sentido espiritual aqui. E para nós entendermos, nós precisamos entrar no campo espiritual. Porque Paulo nos alerta dizendo que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas que são de Deus. Porque as coisas que são de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, para nós entendermos isso, nós precisamos sair do nosso campo natural e entrar no campo espiritual do Senhor. Aleluia. Então, ele acha que tudo está favorável a ele. Por quê? Porque a cada avanço dele, a Bíblia diz que as nações, ou algum exército, algumas pessoas, sempre recuavam. E não foi diferente com o povo de Israel. Golias sai do arraial dos filisteus, aleluia, e a Bíblia vai com muita precisão descrevendo a personalidade, as armaduras, vai descrevendo a habilidade de Golias. E Golias vem avançando a cada passo. E quando ele chega diante dos filisteus, ele para e clama para todo Israel. Se existia alguém ali, algum guerreiro, algum homem, alguém que se colocasse à disposição para pelejar contra ele. Mas o que eu acho interessante
é a proposta de Golias. Ele diz: olhe, se aparecer um aí desse lado e nos vencer, todos nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencê-lo, todos vocês serão nossos servos. Você consegue entender essa proposta maléfica, que é uma das propostas principal do inimigo das nossas vidas? Porque ele vai entrando em nossas casas e vai querendo vencer o líder, o pilar, aquele que está bem, aquele que está estruturado. Porque ele vencendo esse, ele consegue dominar toda a casa. Então a proposta de Golias, a proposta maliciosa, diabólica desse homem, foi para que houvesse um domínio total de todos, não só de um, mas de todos. É por isso que eu digo: cuidado com a cena que você pensa que está bem e não está nada bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando ele avança e grita, brada, clama, ele diz: não tem pelo menos um servo de Saul que possa vir e pelejar contra mim. E sabe o que aconteceu, irmãos? Louvado seja Deus. Olha o verso de número 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Aleluia. O que eu acho interessante, amados irmãos, o que eu acho desafiador e o que me constrange aqui nesta palavra, não é o grito de Golias. O que me constrange não é o avanço de Golias, não é os passos que Golias dá para frente. O que me constrange e o que me deixa preocupado é a recuada de Israel. A cada passo de Golias, a Bíblia diz que Israel recuava. A cada avanço de Golias, Israel recuava. Aí a gente traz para dentro da nossa casa. O Golias, nós sabemos muito bem quem ele representa no mundo espiritual para as nossas vidas. E quantas das vezes dentro da nossa casa o Golias tem bradado, tem avançado, tem ganhado espaço e nós temos recuado. Em vez de nós avançarmos e enfrentarmos o Golias, nós temos recuado. E o Golias tem ganhado espaço no meio dos nossos filhos, no nosso casamento, dentro da nossa casa. Ele tem ganhado espaço. E quando a gente vem se acordar, ele já tem dominado muita parte dentro do nosso lar, ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jessé, o belemita, ele chama seu filho mais novo e começa a entregar algumas coisas para o seu filho: alimento, suco, vinho, para levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Chegando no campo de batalha, a cena se repete de novo. Golias avança, Israel recua. Golias avança, Israel recua. Aleluia! Glória a Jesus. E quando Davi vê aquela cena, aquele bradar, aquele grito, aquele avanço de Golias, Davi disse: quem é esse incircunciso? Aleluia! Para afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia! Observe que a cena muda quando alguém toma uma posição.
Quando alguém se coloca na brecha, a cena muda, irmãos. Porque olha só, a Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram tudo derribados. As portas foram queimadas a fogo. E do outro lado, alguém recebe a notícia do que está acontecendo, se constrange, não fica bem, não fica satisfeito e toma uma posição, dizendo: eu preciso ir a Jerusalém para restaurar o muro e consertar as portas. Aleluia. E ele se dispõe, ele viaja, uma viagem perigosa. Quem aqui já estudou sobre essa viagem sabe que era uma viagem perigosíssima. Mas Neemias vai, e chegando lá, a Bíblia diz que em 52 dias ele restaura todo o muro e todas as portas. Aleluia. Mas foi fácil para Neemias? Não. Levantou alguém dizendo que se pegasse ou passasse uma raposa, esse muro caía? Sim. Se levantou alguém fazendo com que Neemias parasse, desistisse? Até um ato personalizado, aleluia, de sacerdote, para que Neemias pecasse entrando no templo. Mas Neemias vigia e entende que o que está acontecendo não é do Senhor. O clima que está acontecendo não é do Senhor. Nós entramos em tantos movimentos que não é do Senhor. A lição bíblica está nos falando de um grande avivamento, do verdadeiro avivamento. Nós estamos acostumados de entender que avivamento é barulho. Claro que isso faz parte. Avivamento só não é barulho. Nós estamos acostumados que precisamos dar rajadas de línguas estranhas, bater palmas, pular, para entender que houve um grande avivamento, aonde nós saímos inchados, sabe, e não cheios de Deus, porque o movimento, aleluia, mexe com as nossas emoções, mas não mexe com o nosso íntimo, não mexe com a nossa alma, não mexe com o nosso espírito, e a única coisa que mexe com isso se chama palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos se alimentar da palavra, comer a palavra, viver a palavra, acreditar na palavra e entender que precisamos seguir a palavra. É a palavra de Deus que faz todas as coisas acontecerem em nossas vidas. A Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos seco. E não só seco. Ela é precisa dizer que estava sequíssimos. E eles diziam: nossa esperança se foi, nós acabamos. E o Senhor chama o profeta, coloca ele, aleluia, no vale e diz: olha, esses ossos podem reviver. E ele olha, vê a situação é precária, aleluia, mas ele entende o seguinte: se o Senhor quiser, sim, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Só tu sabes, Senhor. Aí o Senhor diz: então profetiza sobre esses ossos. E o que eu acho interessante para nós entendermos, aleluia, conjecturando o texto, o que eu acho interessante é que Deus fala para Ezequiel e diz: não profetiza qualquer coisa, profetiza a minha palavra. E a Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava a palavra do Senhor, a Bíblia diz que um grande reboliço houve no vale, e cada osso veio para o seu osso. Eu estudei sobre esse negócio de osso, que coisa interessante. Cada nome de osso, a importância. Outro dia, outra oportunidade, nós mastiga isso. Mas cada importância, o que eu achei interessante, são 3 ossos importantíssimos. Não que os outros não sejam, mas são importantíssimos para as nossas vidas. E esses 3 ossos, irmãos, ficam aqui: martelo, bigorna e estribo. O estribo é o menor osso que nós temos. É o menor osso do ser humano. E é o osso que dá importância de nós ouvirmos alguma coisa.
Agora imagine cada osso voltando. O fêmur, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro metatarso, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto metatarso, voltando para o seu devido lugar, aleluia, e vindo de bem longe o estribo, aleluia, um osso bem pequenininho, mas voltando, e aquele grande exército de pé. A Bíblia diz que estava diante de Ezequiel, diante do vale, um grande extremo exército. Por quê? Porque ouviu a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Quando Davi ouve isso e vê esta cena, ele se incomoda. Ele não fica parado. Ele não deixa o gigante avançar. Ele diz: eu vou a peleja contra este gigante, mas eu preciso dar uma palavra para os meus irmãos. Eu preciso dar uma palavra para este grande exército, e para eles entender que eles continuam sendo o exército de Deus. Ele continua sendo esse guerreiro, ela continua sendo essa guerreira, mas ela precisa entender que ela não pode desfalecer. Ela não pode vacilar, ela precisa se levantar, ela precisa tomar uma posição diante da situação, das circunstâncias que são criadas pelo Senhor, para provar, para nos fazer crescer, amadurecer. Olha o que o Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí quando eu pego a palavra perfeito e vou para o dicionário, aleluia, Aurélio, sabe o que significa perfeito? Sem defeito. Aí eu disse: Senhor, não dá não para nós não, sem defeito. Quem vai viver aqui sem defeito? Aí nós vamos para o original no hebraico, aleluia, a palavra perfeito significa amadurecido. Aí dá para nós. Dá ou não dá para amadurecer? Aleluia. Em cada situação, em cada vento que bate em nossa casa. Quando a chuva vem forte, nós amadurecemos diante da situação. Há um caos, mas nós amadurecemos diante do Senhor. E o Senhor está dizendo para você e para mim: ande na minha presença e seja perfeita. Aí para você entender, ande na minha presença e amadureça. Aleluia. Tem pessoas que o Senhor precisa estar tocando na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla, e não muda, não cresce, não amadurece. Aí o Senhor traz de novo a situação, cria o caos de novo, e a pessoa é reprovada. O Senhor está dizendo: amadureça, porque eu tenho coisa grande para fazer por intermédio de você e em você. Amém. É isso que precisamos entender. O Senhor quer trabalhar em nós e através de nós. Porque o Senhor trabalhou ou não trabalhou primeiro na vida de Davi? E agora vai trabalhar com Davi. Primeiro em Davi e depois com Davi. Primeiro em você, depois com você. É assim que se trabalha o Senhor. É por isso que às vezes nós não conseguimos entender. É por isso que muitas das vezes nós choramos, perguntamos, indagamos, aleluia, se esperneamos, aleluia, dobramos o nosso joelho, não tem palavra nenhuma e não entendemos o que está acontecendo, Senhor. E o Senhor em silêncio dizendo: você vai aprender, você vai aprender. 25 anos, Ana orando, dizendo: Senhor, me dá um filho. 24 anos, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Isso 24 anos. Senhor, me dá um filho, porque eu quero mostrar para a Penina que eu também posso gerar. Aí o Senhor: eu não tenho nada a ver com Penina, não tenho nada a ver com você, e não tenho nada a ver com essa sua oração. Enquanto você está pedindo para você, eu preciso de algo, e eu preciso que você se desperte. Aí no 25º ano, Ana entra no seu quarto, muda o penteado do seu cabelo, muda as vestimentas. Aí Elcana vai chamar Ana, e quando a Ana aparece, ele toma um susto e diz: Ana, você está diferente, você vai para onde? Ele: eu vou para o templo, como de costume. Mas assim, diferente? Aí Ana diz:
É porque hoje o meu culto vai ser diferente. Aleluia. A minha forma de se entregar vai ser diferente. Porque eu consegui entender da parte do Senhor que eu não preciso mostrar alguém que eu posso também. Eu não preciso mostrar alguém que eu sei fazer também. Eu preciso agradar aquele que era o Todo-Poderoso. Eu preciso fazer com que os céus me reconheçam. Eu preciso fazer que os céus, aleluia, saiba quem eu sou. Porque muitas das vezes estamos pregando, louvando, mas os céus não nos conhecem. Aleluia. Somos convidados para lá, para cá, para lá, para cá. Somos conhecidos em muitas cidades, em muitos bairros, em muitas congregações. Mas quando olhamos para cima, perguntamos a alguém, ninguém nos conhece lá em cima. Porque tudo nós promove para nós, promove para nós, promove para nós. Quer ver uma cena? Aleluia, a Bíblia diz que Pedro e João vão ao templo orar. Quando eles chegam para orar, está ali um paralítico. Esse paralítico é acostumado a pedir esmola. Aí ele vem, pede esmola a um, a outro. Mas quando chegam os dois, ele diz, me dê uma esmola. Aí Pedro olha para ele e diz, fixa os teus olhos em mim, olha para mim, olha para nós. Olha para nós. Eu não tenho prata e nem tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Depois desse fato, a Bíblia diz que uma multidão chegou e ficou assim, ó, para Pedro e João, olhando, ovacionando os dois. Aí Pedro toma a palavra e diz, por que vocês estão olhando para